Olá, tudo bem? Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Essas foram as palavras do Senhor Jesus no Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 5. Que perfeição é essa que Jesus está requerendo de nós? Será que aquela perfeição completa, de não haver defeito algum em nós? Certamente não é essa, porque essa nós não vamos atingir aqui nessa terra, nesse corpo corruptível. O apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 10, que quando vier aquele que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Então essa perfeição, ela só vai atingir na plenitude dos gentios, quando nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Então que maturidade, que perfeição é essa que Jesus quer de mim e de você? É a maturidade. Jesus está falando de maduro, de maturidade, como se fosse um fruto maduro, pronto para ser colhido. Jesus está falando aqui de maturidade. O que Jesus está pedindo de mim, de você, é maturidade humana, maturidade espiritual. Eu não sei o que é ser uma pessoa madura, mas eu sei o caminho para lá. Como disse o apóstolo Paulo, não julgo o que tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo. E qual o caminho para chegar na maturidade que Jesus requer? A primeira coisa que Jesus nos ensina nesse caminho é se enxergar a si mesmo. Para mim, deixar de ser menino e ser um homem maduro, ou deixar de ser uma menina e alguém deixar de ser uma menina e ser uma mulher madura, primeira coisa, enxergar a si mesmo. Jesus, ele fala aqui no Sermão da Montanha: bem-aventurado é os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Jesus está querendo dizer, bem-aventurado é aqueles que se reconhecem espiritualmente pobres, aquele que se enxerga a si mesmo. Porque o primeiro passo para a maturidade é você se enxergar a si mesmo. Uma pessoa que não consegue se enxergar a si mesma é uma pessoa imatura. Como diz lá, aquele fariseu no templo foi orar e orando assim: graças te dou, ó Deus, porque jejuo 2 vezes por semana e dou meu dízimo de tudo que eu tenho. Não sou como esse publicano pecador. Aquele fariseu, ele só enxergava o pecado dos outros e as suas qualidades, suas supostas qualidades. Então, uma pessoa, para ser madura, ela tem que enxergar primeiro o cisco a trave que está no seu olho. Se enxergar a si mesmo, olhar para dentro. Porque aí, vou usar uma expressão aqui, a gente começa a se desembabacar. Quando você enxerga a si mesmo, você fica menos juiz. Você fica menos moralista. Você começa a olhar assim, olhar para as falhas das pessoas e falar: ela falhou, mas me conhecendo, eu também sou capaz de falhar na mesma falha que ela. Eu sou capaz de tropeçar na mesma pedra que ela tropeçou. Então o primeiro passo para a maturidade é esse. A maturidade, ela vem em se desenvolver. Tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, sabe seus capítulos e versículos de cor, mas não é madura ainda. Tem muitas pessoas que é cheia do Espírito Santo, ora, tem até sinceridade com Deus, mas não é uma pessoa madura ainda. Porque a maturidade, ela vem desenvolver. Deixar de ser um menino e se tornar um homem. É nesse sentido que Jesus está falando, é essa perfeição que Jesus está falando. Então o primeiro passo que Jesus nos ensina para a maturidade é enxergar a si mesmo. O segundo passo que ele fala para nós aqui, no Sermão da Montanha, é: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem são os mansos? São aquelas pessoas que se deixam ser dominadas pela doutrina de Deus. São aquelas pessoas que se deixam ser ensinadas. Fazendo uma comparação com um cavalo. Tem cavalo que você vai pôr a mão nele, ele é agoniado, não é assim?
ele precisa ser domado, ele não deixa ser domado, ele é inquieto, ele não aceita, sabe? Aí ele precisa ser domado. Jesus está querendo dizer assim, bem-aventurado aqueles que se deixam ser doutrinados pela doutrina de Deus. O Senhor falou para Ezequiel no capítulo 2, olha, você vai pregar para a casa de Israel, Ezequiel, mas ouça, eles são casa rebelde, eles são como sarça, eles não vão querer te ouvir, mas mesmo não te ouvindo, você vai pregar para eles. Tem muitas pessoas que ela não quer ouvir a voz de Deus, ela já decide não ouvir, ela não quer ser ensinado, ela não aceita a doutrina de Deus, ela fecha o coração, alguém está falando, sendo boca de Deus na terra, ela já fica armada, com o coração fechado, ela decidiu não entender, decidiu não ouvir. Então quando o Senhor fala de mansidão, é nesse sentido, ser manso, aceitar ser dominado, ter ouvido para parar e ouvir, deixa eu ouvir o que Deus quer falar através desse padre, o que Deus quer falar através desse pastor, o que Deus quer falar através desse meu irmão, dessa minha irmã, o que Deus quer falar através da minha mãe, o que Deus quer falar através desse meu amigo, dessa pessoa que tem mais experiência do que eu. Ser doutrinado, ser manso, ser calmo. Esse é o caminho para a maturidade. Outra coisa que o Senhor fala aqui também bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é um pacificador? É um restituidor de paz, restituidor de mãos. Você sabia que tem pessoas que quando o fogo está pegando, em vez de ela jogar água, ela quer jogar gasolina? E nós somos chamados para ser pacificadores. Não é para arrumar briga, não é para perseguir. Nós somos chamados para pacificar, para pegar a mão de um de outro. Não, vamos fazer as pazes. Não é para pôr mais fogo, não é para torcer que o fogo pega mesmo. Então uma pessoa que está caminhando para o caminho da maturidade, ela se torna um restituidor de paz. Não guerra, ativismo, brigando, se impondo, se colocando, vai ser assim, se não for assim, não vai. Não é dessa forma. É ser da paz. Restituidores de paz. Outra coisa que o Senhor Jesus nos ensina para esse caminho, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A gente foi chamado para ser perseguido, não para perseguir ninguém. A gente não veio aqui para perseguir ninguém, para ir atrás. A gente foi, no máximo que a gente foi chamado é para ser perseguido. Em ser o perseguidor e ser o que está perseguindo, é melhor a gente ser o que está sendo perseguido pelo reino de Deus, por causa da vontade de Deus. Jesus também nos orienta nesse caminho da maturidade, da perfeição, é que nós possamos ser o sal e a luz desse mundo. Ou seja, ser gente boa de Deus na terra, meus irmãos. Tem pessoa que é um problema, é moralista, ela tem sempre os dedos para apontar os erros dos outros, os defeitos dos outros, os pecados dos outros, quer impor a sua religião, quer impor os seus pensamentos, quer impor o que ele acredita, quer enfiar a goela abaixo. Não, essas pessoas é um problema. Não é impor nada, o evangelho não é imposto, o evangelho é exposto. A gente expõe, as pessoas decidem se querem ou não querem. A gente tem que expor, não impor. A gente tem que ser gente boa de Deus, aquele que chega e fala, graças a Deus você chegou. Não aquele, nossa, tá vendo esse chato de galocha aí. Nós somos chamados para ser luz, para ser sal, para anunciar o evangelho, sim. Mas o evangelho, ele é a luz para quem está perdido. Nós somos chamados para ajudar as pessoas a irem. Para aquele que ajudar quem não enxerga a enxergar. Quem ajudar quem não consegue ouvir a ouvir.
Quem ajudar pessoas que não conhecem, não conseguem se levantar, a levantar. Nós somos chamados para ser a luz, a diferença nesse mundo. Gente boa de Deus, graças a Deus você chegou, graças a Deus. Olha, quando tem um problema, liga para o fulano de tal, porque ele sempre tem uma palavra, ele sempre tem um conselho, ele sempre tem uma solução. E esse é o caminho da maturidade. E uma coisa que eu quero deixar aqui também, uma pessoa que está caminhando no caminho da maturidade, ela anda por fé. E a fé espiritual, ela domina sobre a alma, sobre as emoções e os sentimentos. Pela fé, nós não nos entregamos aos instintos da nossa natureza humana. Pela fé, nós dominamos os nossos instintos. Pela fé, nós dominamos as nossas emoções, os nossos sentimentos. A vontade até dá de esganar, mas não esgana, como diz o ditado. Ela pode até vir, né? Como diz o passarinho, pode até sobrevoar nossa cabeça, mas fazer ninho não, porque pela fé a gente vai dominar a ira, pela fé a gente vai dominar os sentimentos ruins, rancor, mágoa, tristeza. Então, uma pessoa que está caminhando na maturidade, ela tem fé e ela anda por fé, não por crenças, por fé. E é por isso que ela dá outra face, por isso que às vezes ela caminha até 2 milhas, é por isso que ela divide se ela tem 2 capas, ela dá 1, ela vive por fé, ela domina suas emoções, ela domina seus sentimentos. Jesus, ele finalizando aqui, ele disse, olha, para que eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldize, fazei bem os que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz o que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amares os que vos amam, que recompensa tereis? Não faz os publicanos também assim? E se você cumprimentar unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazeis os publicanos também assim? Tem pessoas que elas só amam quem os ama. Os publicanos também fazem assim. As pessoas sem Deus também fazem assim. As pessoas pagãs. Tem pessoa que ela só cumprimenta quem concorda com ela. Aquela que ela discorda, ela tem dificuldade de lidar com o que discorde. Ela só curte quem pensa igual a ela. Ela não curte, ela não cumprimenta as pessoas que conseguem pensar fora da caixinha. Ela tem dificuldade. Isso é só imaturidade. A gente tem que... A maturidade, o caminho da maturidade é caminhar aceitando a diferença do outro. A beleza da humanidade, Deus não fez ninguém, irmãos, por numeração, né? Fugiu a palavra agora aqui. Deus fez cada um diferente de cada um. A graça do Evangelho, a graça da vida é porque você é diferente do que eu. É que você pode enxergar de uma montanha que eu não enxergo. E a gente pode aprender um com o outro. Mas tem as pessoas, elas são imaturas, que elas só têm maturidade para cumprimentar os seus irmãos, para cumprimentar aqueles que andam, que pensam assim, igual ela, né? A terra é redonda, né? Vamos um exemplo aqui, a terra é redonda. A terra é redonda, ela abraça, os dois, é fácil. Agora quando chegam, a terra é plana, aí opa, o cara ali acha que a terra é plana, aí ela já se fecha. Não, vamos ouvir ele também, porque a terra é redonda, mas vamos ouvir o que ele tem a falar também. Vamos ouvir. Então Jesus está falando, os pagãos, os publicanos, eles são assim, mas nós não. Nós temos aqui maturidade para ouvir os diferentes. Nós temos que ter maturidade para ser pacificador, para se enxergar a si mesmo. Nós temos que ter maturidade para ser gente boa de Deus. Nós precisamos ter maturidade para saudar, para cumprimentar, para lidar com as pessoas que pensam diferente da gente. Com o coração aberto, com a cabeça erguida, sabendo que ninguém sabe tudo, que nós todos
Todos nós estamos aprendendo. Mas nós temos o privilégio de aprender um com o outro. Amém? Gostaria de deixar essa palavra para você hoje. Fique com Deus, fique com essa palavra. Deixe ser dominado pelos ensinamentos de Deus, pela doutrina de Deus. Não feche o coração, meu irmão, minha irmã, a quem Deus está usando. A igreja, ela está vivendo uns dias turbulosos mesmo, com muitos escândalos. E às vezes entristece, às vezes a gente até ri com algumas coisas, mas é sério, né? Mas tem muita gente sincera de Deus ainda. Na igreja católica, na igreja evangélica, nas igrejas pentecostais, em todas as instituições que professam o nome de Deus. Tem muita gente sincera, tem muita gente que tem uma palavra boa de Deus. Que nós possamos deixar ser ensinado e aproveitar a oportunidade que ainda nós temos hoje. Amém? Deus continue os abençoando. Fique com Deus.